Então vamos lá. Resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar para você sobre o meu entendimento do exercício. Então você já calculou aqui as suas últimas cotações das ações. Então você tem a sua carteira, o seu retorno. Então o que eu entendi? Você tem que explicar aqui o retorno médio, a média dos retornos, a variância, o desvio padrão, esse tipo de coisa. Então, primeira resposta, retorno. Como é que eu fiz aqui? Ó? Retorno representa a variação diária de uma ação em relação ao dia anterior. No caso do seu aqui, esse aqui é o retorno. Se a gente colocar ele em percentual, então ele tem essa variação de um dia para o outro. Nesse caso do BBSE3, ele teve uma variação em relação ao dia anterior de 0,070%. E é isso que tem que responder. Mesma coisa você poderia estar fazendo aqui para as demais ações. A diferença é que nesse primeiro dia, você teve algumas ações aqui que tiveram rendimentos negativos. Por exemplo, ó, FIBR3 menos 2,25 de um dia para o outro. No dia seguinte, de novo, variação. Então só foi positivo. Esse aqui manteve a variação negativa. Então reduziu um dia 0,86, no outro dia mais 1,16, deu 2,02. Aqui tem 1,76. Então o CEMIG nos primeiros 2 dias reduziu mais do que FIBR3 ou do que BBSE3. Então é isso que tem que responder nessa primeira pergunta. Média do retorno. Aí vem aqui. Média do retorno. Então qual que é o retorno médio? Se eu mudar aqui para percentual, retorno médio das ações. Então a resposta seria: podemos dizer que no período apurado o retorno médio de Ambev aqui foi de 0,12%. Médio, retorno médio. Entre oscilação positiva e negativa, temos um retorno médio positivo de 0,012. Enquanto o BBSE3 aqui teve um retorno negativo. Essa é uma opção de resposta. Vamos para uma próxima pergunta. Variância. Variância, desvio padrão. Eu respondi aqui variância, né? Aqui teve o menor desvio padrão. Então, aqui você calcula a variância. Que é aqui, ó, cada um desses aqui, ó. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Esse. Esses 3 aqui é a variância. 4 no caso, né? Esse. Então, qual o número menor desse aqui? O menor número que tem. Aí é bom deixar eles com a mesma quantidade de casas. Por exemplo, esse aqui tem mais, ó. Aqui você deixou 6 casas decimais, aqui 6 casas decimais, aqui ó, 6 casas decimais e aqui 6 casas decimais. Então o menor número de todos é Ambev. Então Ambev foi a ação que teve a menor variação na carteira. Realmente foi, ó, 1,07% de desvio. Então teve o menor desvio. Uhum.
para a próxima. Desvio padrão, já respondi através da variância também, né? Não teve a menor variação. Desvio padrão, quanto que eles desviam em torno da média. Então, esse cálculo aqui. Isso aqui. Então, você teve aqui coeficiente de variação. Então, o que teve maior variação, ainda foi uma variação negativa, né? Foi o BBSE3. Eu não cheguei a olhar, mas ó, ele saiu aqui de 28,70, subiu, baixou, subiu de novo, baixou. Então ele teve esses períodos aí de alto e baixo, subiu, baixou, subiu. Então ele variou mais, ele variou negativamente. Já os demais, através aqui a média, né, retorno e tal, é calculado. Teve uma menor variação. Menor desvio padrão, que é esse cálculo aqui, ó. Esse aqui é o desvio padrão. Ó, esse aqui é o seu. Esse aqui é o desvio padrão. Então a ação que teve maior desvio padrão no seu caso aqui foi essa ação aqui, que é a CEMIG. CEMIG 4. Então a CEMIG 4 teve maior desvio padrão. Opa, foi a FIBA, eu estava já respondendo errado para você. 2,41 foi o maior desvio padrão aqui. Risco. Os demais informações, matriz de covariância, coeficiente de variação, coeficiente de correlação, são tudo para chegar a um risco retorno. Então você tem que calcular aqui o coeficiente de variação para ver se ela tem uma variação linear, para você conseguir fazer um desvio de correlação. Então no seu caso aqui você tem duas ações com correlação negativa, é até bom você colocar isso aqui destacado. Aqui. Isso. Então aqui ó, você teve essa ação CEMIG com BBS, tá aqui ó, e você teve uma correlação negativa entre BBSE e fibra. O que significa isso? Dentro da sua carteira, a ação que tem maior correlação inversa é o BBES com fibra 3, que é 0,20 negativo. Se fosse 1, seria o efeito gangorra. Quando uma sobe, a outra desce a mesma proporção. Aqui, quando uma sobe, a outra desce, só que em proporção menor. E a que tem a maior correlação positiva é Ambev e BBS. Então, as duas, é BBS e Ambev. As duas tendem a subir bem próximas. Então, quando uma sobe, a outra tem a tendência a subir 0,23 ou 23%. A partir daquilo ali, você vai calcular o retorno. Então, nesse caso seu aqui, é o retorno esperado, de acordo com essa composição de peso da carteira que você colocou, é de 0,25% no período, por um risco de 0,1. A gente colocar a mesma 0,01 ou 0,125. Então, como é que eu respondi aqui? Podemos dizer que a carteira apresentou um retorno esperado de 0,57 com um risco de 0,363. Esse aqui é do meu. Então, no seu caso aqui,
podemos dizer que a carteira tem um retorno de 0,25 com um risco de 0,125%. É isso o que eu entendi, que eu vou estar mandando para o professor. Se alguém tiver alguma sugestão aí, pode estar me ajudando.